Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos falando sobre o empoderamento feminino nas folias de reis. A nossa convidada é a Andiara Barbosa Neder, ela é doutora em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, você estava falando sobre os tipos ideais, né, categorias lá do sociólogo Max Weber, que você aplicou lá na folia. Você falou da folia de ação, e caracterizou, então, a folia de ação, a folia de ressignificação, em relação sempre ao papel das mulheres. Sim. E você falou, então, de outras duas. Que é a de transição e a de manutenção, né? Transição e manutenção. Isso. A de transição a gente tem aí dentro do contexto da folia dos colodinos, que eu também estudo Leopoldina. Que é uma folia, esqueci de falar das outras duas anteriores, que são folias mais recentes. Né, de giro. Então, a folia da Luísa, ela tem aí desde 2011 e a folia da Maú desde 1996. A folia dos colodinos já é mais antiga, já é uma folia aí da década de 50. E a folia dos colodinos, a gente vê que ela tem a origem na zona rural, né? E agora ela já se concentra na periferia urbana. E é de dupla pertença, assim, a gente vê foliões de dupla pertença, né? Que são católicos, mas que estão ali, que apresentam as guias, né? Os cordões dentro do giro, que é um momento que precisa de maior proteção, né? E a folia de transição, ela tem esse nome por quê? Porque ela tem ela considera importante, positiva a participação de mulheres no giro, mas ela não tem nenhuma incentivo para colocar essas meninas desde cedo no setor do ritual, né? Pelo contrário, ela protela essa entrada das meninas. Então, assim, a partir de 12 anos a gente já pode colocar a menina como bandeireira, né? Então, assim, nesses anos que eu pesquiso, eu só vi uma vez a folia dos colodinos ter uma menina bandeireira, né? Mas, por outro lado, a Maú me conta que a folia dos colodinos foi a primeira que Leopoldina teve a participação de uma menina, né? Na condição de bandeireira. Segurar a bandeira, de portar. E tem a mulher, o papel da mulher do fundador também, né? Que eu li alguma coisa sobre isso no seu trabalho. Sim, a Belmira, né? Que isso, é a mãe, Belmira. Né? A mãe dos meninos que hoje são os foliões, né? Que ela que era a grande sabedoria da folia, né? Foi ela mesmo que deu a base de sabedoria para a folia, porque eles mesmos falam que o Juca Colodino, que era o pai, o patriarca, né, que era o dono da folia, ele era um bom administrador, mas quem sabia tudo era a Belmira, que era a esposa dele, que era filha de um mestre folião renomado na época, que era muito conhecido, muito poderoso, conhecido pelos seus poderes com um plano sobrenatural. E aí eles gostam de referenciar o vô, né, que é o seu Maceno, que é o bisavô dos meninos até que conversaram comigo, né? Bom, você tem um quarto, vamos pro quarto? Da folia de manutenção. De manutenção, que é a quarto folia tipo da ideal. Serra, né? A folia da Serra é bicentenária em Leopoldina, então é uma folia, assim, que é mais referenciada em Leopoldina, né? E a folia da Serra, ela exclui totalmente a participação das mulheres. E é aquela que segue mais a linha católica, que tem a identidade mais católica por excelência ali, né? E aí a folia da Serra ela exclui as mulheres da participação de visibilidade e poder da folia, da esfera ritual de saberes, mas não tem como a folia sair em giro sem a participação das mulheres nos serviços invisibilizados. Sim. Então, eu também sou de Juiz de Fora, né? A gente falou sobre isso logo quando a gente se conheceu aqui mais cedo. E eu me lembro de quando criança, ver as folias, mas eu sempre via a presença masculina, né? Como uma festa masculina. Quase que sempre associa isso. Isso faz parte mesmo da tradição. O que significa essa irrupção das mulheres, essa atuação das mulheres nas folias? Sim, a folia de reis, tradicionalmente, ela é bem androcêntrica, né? Ela é uma tradição que está referenciada com a base masculina. Mas as mulheres foram adentrando esses espaços de maneira paulatina, né? Então, assim, você consegue ver as mulheres, mas, inclusive, essas folias de pertença umbandista, elas têm mais, elas são mais plenas de autonomia, de agência e chegam à liderança dessas folias, né? Justamente, e eu fui percebendo isso
Por quê? Porque até no modelo da Umbanda, você tem mulheres na liderança, né? Você tem mulheres como mães de santo. Então, para eles é super natural ter uma mulher liderando um grupo religioso, como é nos centros, né? Então, quando a folia ela é majoritariamente umbandista, tem essa facilidade de acesso da mulher às esferas de liderança. Né? Por isso que você chamou a atenção que aquela que é a mais vinculada à tradição católica, que menos presença feminina tem. Isso. Ou que não tem, você disse, né? No ritual, não. Não tem. A não ser a folia dos colodinos, que é essa folia de transição. Por isso que eu coloco como transição. Né? Não tem essa participação feminina nas esferas de visibilidade e poder. E nessas folias umbandistas a gente vê, né, as mulheres como donas de folia, como folionas, tocando seus instrumentos. Né? Então, elas têm uma agência, uma autonomia dentro desse contexto. E essa agência dessas mulheres acaba, para utilizar até o que o Berger fala, né, que é nos múltiplos altares da modernidade, o último livro dele de 2017, lançado pela Voz, ele coloca dessa questão da contaminação cognitiva, né, que quando uma folia importante, boa, como é a folia da Maú, tradicional leopoldina, né, tem a liderança feminina e fala, olha, a folia dela é boa e é liderada por uma mulher e tem outras mulheres no ritual, né, então por que a nossa não pode ter, né? Então, vai contaminando, vai ressignificando esse cenário, né? Sim. Andiara, as teorias de gênero, as teorias interseccionais ajudam a interpretar esse fenômeno. E você recorreu a isso, né? Interseccionalidade, teoria de gênero, para interpretar o fenômeno. O que você pode dizer desse processo que está acontecendo nas folias lá de Leopoldina? Sim, o gênero eu adoto como uma categoria analítica, né? Para poder acessar esse campo, né? De maneira mais fluida até. E aí, a questão que eu vou recorrer a essa categoria para entender a opressão vivida por essas mulheres. Só que não é um tipo de mulheres, por isso que a gente trabalha com essa ideia da interseccionalidade, né? Então, diferentes tipos de mulheres sofrem opressões diferentes cotidianamente e a gente precisa compreender essas opressões. Então, por exemplo, na folia da Maú, na folia da Luísa, são mulheres negras, umbandistas, né, de classe média baixa, né, que são mulheres assim... Estão na periferia. Na periferia urbana. Então, tem várias camadas de opressão e de dominação sobre os corpos dessas mulheres, sobre a agência dessas mulheres, né, que é diferente da opressão que sofrem as mulheres, por exemplo, da folia dos colodinos e da folia da Sé, que são mulheres de uma classe média mais, vamos dizer, não é abastada, mas de uma classe média mais... Média para média. Isso, mais confortável, vamos dizer ali, né, economicamente. E são brancas, a maioria, né, umas ou outras são, vamos dizer, pardas, né, mas de maioria branca, católicas. Então, é outro tipo de opressão. E quando a gente vai entender essas mulheres que sofrem mais opressão, que têm essa dominação talvez mais ativa, né, nesse contexto, são as que são mais empoderadas e empoderadoras, né? Então, como que essa resistência, né, também surge nesses lugares onde deveria ser maior opressão, ter mais agência, ser mais empoderadas, né? Bom, a gente podia pensar assim, o que as mulheres trazem, né, para a folia e também para a religião. Uhum. Né? Com certeza, as mulheres elas vão dar uma cara nova, né? Assim, vamos dizer, na folia de reis, né? Quando elas entram. E aí é muito interessante, por quê? Porque inicialmente não se quer, repudia a participação feminina. E depois se vê como positiva essa participação. Então, quer dizer, a mulher ela tem alguma coisa a oferecer, em contrapartida, a participação dela é importante, né? E aí, a gente vê o próprio, um dos foliões, né? Que eu fiz a entrevista, inicialmente eu queria fazer a entrevista só com as mulheres, mas depois eu vi que acabou tendo que fazer a entrevista com um homem também, que é o Aurélio, né? Que é da folia
dos colodinos, e aí eu vou tratar de nomes fictícios, né, como Sim. trata na Sim. tese, ele trabalha com essa ideia que ele vai me falar assim, é importante a participação da mulher na folia. Por quê? Porque a folia, ela fica mais organizada, não tem brincadeiras bobas na folia, ou seja, não tem palavrão dentro da folia quando tem uma mulher na folia. Até os foliões, eles começam a vir mais bem vestidos, mais higienizados. Então, ele fala uma série de determinações que tem a ver mais com um padrão ali de reprodução dessa característica da mulher, né? De delicadeza, de educação. Esses estereótipos. Sim, sim. Ainda assim, eu falo que são reproduções elogiosas, vamos dizer assim, né? E aí, mas aí, como que faz? Porque toda mudança na folia, ela precisa ser legitimada por um mito, né? Por uma narrativa mítica, que está atrelada ao mito fundante, que é a história dos 3 reis ali, na passagem bíblica de Mateus, né? Então, ele conta uma história que legitima a participação das mulheres na folia de reis, né? Que é bastante interessante. E as próprias mulheres compreendem a sua contribuição e o seu papel. Sim, sim, elas elas são entendidas de acordo com essa narrativa mítica como as 3 Marias, né? Da folia. Então, assim, na narrativa mítica que fundamenta a folia, né? Os 3 reis, eles foram ao encontro do menino Jesus. E numa encruzilhada, eles encontram com as 3 Marias e elas querem saber onde eles vão. Eles falam, nós vamos adorar o Salvador. Elas falaram, a gente quer ir também, mas a gente não tem o poder de adoração. Aí eles falam assim, então vocês podem vir com a gente. Então as 3 Marias acompanharam os 3 reis até o encontro do menino, mas elas não têm o poder de adoração. Isso aí, então já fica uma pegada para a gente saber assim, olha, essas mulheres, elas têm sempre que estar atreladas à presença masculina no grupo. Sim. Por quê? Porque elas não têm o poder de adoração. Então, é uma abertura que ele dá para a participação feminina, mas elas não têm o poder. Quem tem são eles, né? Então... E ainda é um homem que garante esse poder. Sim. Olha, eu gostei muito do seu trabalho. Você me disse que até o final do ano ele deve sair publicado. Sim. Você já sabe o título para o pessoal procurar no final do ano, no final de 2020? Sim, no final de 2020, assim, mais ou menos em outubro, né? A Apres que vai publicar. Ainda não sei o título ao certo, mas vai ser referenciado com esse contexto, né? Do empoderamento feminino, do giro das saias, né? Vou fazer o seguinte, então, quando sair o livro, eu vou lá no arquivo do YouTube e digo, olha, já saiu o livro. Isso. E coloco o dado lá direitinho. Ótimo. Tá bem? Obrigada. Muito obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigada. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades e cursos de especialização, de mestrado e de doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos com mais um Religar e Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.